Olá, amados, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal, onde o nosso objetivo é compartilhar um pouco da palavra de Deus. Todas as quintas-feiras pela manhã a gente traz uma nova palavra, então se você ainda não é inscrito no canal, para aí, se inscreve no canal para que você receba os avisos todas as quintas-feiras pela manhã. E não esqueça, antes da gente começar de fato a palavra, de entrar, de mandar essa mensagem para alguém que você acha que precisa, de compartilhar, manda naquele grupo da família, manda para quem você quiser mandar, para quem você acha que precisa receber essa palavra de hoje. E curte, compartilha, comenta, tá? Isso ajuda o YouTube a entender que é um vídeo relevante para você e pode ser também para outras pessoas. Mas vamos lá, vamos entrar na palavra de hoje. Se você puder abrir sua Bíblia comigo lá em 1 Reis 17, capítulo 17, versículo 1, perdão. Essa história, essa passagem da Bíblia, ela conta um pouco de um profeta muito famoso, conhecido como profeta Elias. E esse profeta, ele foi um dos mais audaciosos ou mais corajosos da sua época, porque ele viveu numa época onde existia um reinado muito ruim, que era o reinado do rei Acabe. Era um reino onde o rei ele não seguia os preceitos de Deus e ele começou a tornar o povo muito idólatra. Isso causou alguns problemas que a gente vai falar um pouquinho, mas um deles foi que ele se casou com a Jezabel, que era uma princesa de outro reino, ela não era hebreia e além disso ela era muito má e ela seguia um deus pagão que se chamava Deus Baal. E esse Deus Baal, caso você nunca tenha ouvido falar na Bíblia, ele era um Deus que ele era conhecido como o Deus da fertilidade, ou seja, o Deus que fazia chover, o Deus que fazia prosperar. Nessa época, a maioria do povo vivia de agricultura, não existia o capitalismo como existe hoje, não existiam os empresários como existem hoje, existiam os comerciantes, pequenos comerciantes, existiam os agricultores. Então, a chuva era grande parte da prosperidade da nação dessa época. Então, parou de chover, não existia prosperidade, porque ninguém vendia comida, ninguém comia e por aí vai. Então, na prática, Baal era o deus da fertilidade e graças a Jezabel ter se tornado a rainha, ela se casou com o rei Acabe, ela fez com que o povo começasse a se tornar muito idólatra para esse deus Baal, além de outros deuses dela. Mas o mais importante foi, o povo parou de seguir a Deus, o povo começou a cultuar outros deuses e por conta disso o povo também começou a se desvirtuar. Isso acontece até os dias de hoje, mas enfim, estou falando do contexto dessa época. E por conta disso, o povo começou a se desvirtuar e alguns profetas precisaram se levantar para trazer de volta a palavra do Senhor. E um deles foi o profeta Elias, que nessa época era o principal profeta de Israel. E esse profeta declarou algumas coisas para o rei Acabe lá em Samaria. Então, vamos lá. Agora, entrando na palavra de fato, 17:1. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Essa passagem aqui é linda para mim e ela fala muito sobre como que Deus age nas nossas vidas. Eu quero que você aprenda um pouco também com a vida do profeta Elias e com o que ele declara aqui nessa passagem para o rei Acabe. Primeiro de tudo, vamos começar entendendo como que começa esse contexto. Então, primeiro ele diz: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Ou seja, primeiro de tudo, dito que o contexto que eu acabei de dar, o povo estava cultuando a um Deus que era conhecido como Deus da fertilidade. Então, praticamente o que ele está falando e está fazendo aqui peraí, vocês estão cultuando aqui um Deus que vocês dizem que é o Deus que garante a chuva, não é isso? Então tá bom, vamos fazer o seguinte, eu estou decretando a partir de agora, no nome de Jesus, no nome de Deus, perdão, nessa época ainda não tinha Jesus, mas no nome de Deus, que não vai cair nenhum orvalho, não vai cair nenhuma chuva na terra, enquanto eu não declarar que vai cair. Ou seja, o que ele está falando vocês realmente acreditam que Baal é o Deus da fertilidade? Então vai lá, ora lá para o Deus Baal para ver se ele vai fazer chover. Eu estou falando que só chove quando eu decretar. Ou seja, ele está ali deixando claro que somente um Deus era capaz de fazer chover naquela época, que era o Deus de Israel, o Deus único. E por conta disso, o rei Acabe obviamente não gosta dessa declaração, dessa profecia que o Elias está profetizando. E depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias, ou seja, Elias decretou essa palavra para o rei
e logo depois disso, Deus falou com Elias. E olha o que Deus falou com Elias. Primeiro ponto, primeira coisa que ele fala é: saia daqui. Deus dá uma ordem, Deus dá uma direção para Elias. Ele fala: Elias, saia daqui, vá para o leste e esconda-se. Vá para o leste e esconda-se. Então assim, vamos repetir. O que Deus falou para Elias? Saia daqui, vá para o leste e esconda-se. Então qual que é a primeira coisa que eu aprendo com essa palavra? Que em momentos onde nós declaramos palavras na direção dos céus, Deus nos direciona e nos protege. Nesses momentos, às vezes é necessário que você fique longe do Instagram, às vezes é necessário que ninguém te veja, às vezes é necessário que você fique escondido, como o profeta Elias ficou aqui por um tempo a partir dessa passagem. Mas Deus está te dizendo nesse vídeo que Ele vai te direcionar, que Ele vai te dar uma direção. Muitas vezes a gente fica perdido simplesmente porque a gente não tem uma direção de Deus, ou às vezes a gente teve a direção, mas não soube discernir, não soube interpretar. Então, ore, peça para que Deus te dê uma direção clara, objetiva, que você entenda dentro das suas limitações de discernimento. E a partir do momento que você entender qual é a direção de Deus, siga até ela. Muitas vezes a direção de Deus não vai ser, faz esse negócio, cresce, prospera. Às vezes vai ser, para um pouquinho e se esconde. Se esconde aqui durante esses meses, durante essas semanas, talvez durante esses anos, e daqui a pouco eu vou te honrar. Espera, eu preciso acalmar a situação, eu preciso controlar a situação, mas antes disso eu quero que você se esconda. Então aqui nesse momento, Deus está dando uma direção para Elias, para que ele se esconda. Por quê? Porque a partir daquela palavra que ele decretou, a rainha Jezabel com certeza iria querer matá-lo. E foi o que aconteceu. Na prática ela decretou que qualquer um que visse Elias tinha que matá-lo. E por isso Deus o escondeu, para que ele não morresse, para que ele não fosse perseguido e para que ele preservasse a vida dele. Então entenda, se você está passando por algum momento que Deus te direcionou, mas é um momento difícil, é um momento talvez que você não tem muita esperança, é um momento que talvez você esteja, não sei, com dívidas, é um momento que talvez você esteja mal emocionalmente, é um momento que de repente você perdeu algum ente querido e você está meio confuso, não sabe o que fazer. Acalma teu coração, descansa em Deus e tenha certeza, Deus só está te escondendo para te preservar. Pensa você como pai. Eu já comentei aqui em outros vídeos, eu tenho um filho de 2 anos e hoje muitas coisas que eu faço com ele é para preservá-lo. Muitas coisas que ele pede para fazer, eu falo: filho, não, isso você não pode fazer, mas fica aqui comigo, fica aqui com o papai, eu fico aqui com a mamãe. Por quê? Porque eu quero preservá-lo. Ele é meu filho, eu quero cuidar dele, eu quero que ele amadureça, eu quero que ele aprenda, eu quero que ele cresça. E Deus também quer isso contigo e comigo. E por isso que ele às vezes nos direciona para nos esconder. Então essa é a primeira coisa que eu aprendo a partir da vida do profeta Elias. Mas logo depois, qual é a próxima coisa que eu aprendo? Que Deus fala o seguinte para Elias: saia, vá para o leste, esconda-se perto do riacho. Ou seja, Deus fala que tem um riacho para o profeta Elias. Só que ele acabou de decretar um tempo de seca. Ele acabou de decretar que não vai chover, segundo a palavra dele. Ou seja, no momento onde não haverá chuva, no momento onde não haverá frutos, né? Como eu comentei, esse povo nessa época vivia majoritariamente por agricultura. Então, se não chovia, não tinha comida. Se não tinha comida, não tinha o que comer e, logicamente, não tinha como sobreviver. Porque o povo não tinha o que comer, o povo ia começar a perecer. Só que mesmo no momento de seca, mesmo no momento de dificuldade, quando o profeta Elias declarou, Deus já tinha uma palavra para ele, Deus já tinha uma provisão para ele. Então a próxima coisa que eu aprendo com isso é que quando nós decretamos palavra no mundo espiritual, a palavra tem poder, e quando a gente decreta uma palavra, Deus já tem uma provisão para a gente decreta a palavra, crê no que a gente decretou, e a partir disso a gente vai ter acesso à provisão que Deus já preparou. Esse que é o ponto. Deus não faz a provisão depois que a gente pede, Deus já preparou a provisão, ele só está esperando o tempo certo para falar: aqui, filho, toma aqui a tua provisão. Então aqui eu aprendo que existem provisões que Deus nos dá, que a gente precisa primeiro agir em direção a essa provisão. Não adianta você esperar a provisão para depois agir. Existem provisões que são provisões temporárias, existem provisões que Deus dá, mas só depois que a gente age. Tem pessoas aqui agora que estão assistindo esse vídeo que estão pensando: nossa, como eu preciso de uma provisão, como eu preciso de um recurso, como eu preciso de uma palavra, como eu preciso de uma direção, quando na verdade Deus está esperando você se mover, Deus está esperando você andar em direção a Ele para que Ele te garanta essa provisão. A provisão já está decretada, a provisão já está declarada. Deus já tinha o riacho preparado para o profeta só precisava caminhar em direção a esse riacho que Deus estava direcionando. E a outra coisa que eu aprendo com isso é que além do riacho, Deus logo em seguida fala: perto do riacho,
de Querite. Ou seja, Deus foi específico com ele, Deus tinha uma geografia específica para que ele tivesse aquela provisão. E a outra coisa que Deus me fala através dessa palavra é: existem coisas, existem provisões que nós só receberemos em geografias específicas. É Deus falando para alguém a partir desse vídeo: filho, filha, nessa geografia é impossível você receber essa provisão. Talvez nesse lar, talvez nesse ambiente, talvez nesse trabalho, talvez nesse local físico mesmo, nessa casa, talvez nesse bairro, talvez nessa cidade, é impossível você receber essa provisão, porque essa provisão já está decretada para você lá no Riacho de Querite, ou lá naquela cidade, ou lá naquele bairro, ou lá naquele local que você recebeu a sua oportunidade de trabalho, você ainda não aceitou, enfim. Então, existem provisões que são específicas para geografias, e por isso que nós precisamos estar atentos ao que Deus tem para nós, ao que Deus quer nos direcionar. Esteja atento e peça a Deus sabedoria e discernimento para discernir qual é a geografia certa para a provisão que Deus tem para a tua vida. Legal? E a outra coisa que eu aprendo a partir disso é: além da geografia certa, existem provisões temporárias, como eu falei, e existem abundâncias de Deus. Então, existe um tempo que, graças a Deus, Deus nos dá um maná. A gente está passando por algum momento de aperto emocional, ou aperto financeiro, ou aperto espiritual, e Deus vai lá e dá aquela provisão para aquele tempo específico. Como, por exemplo, foi com o povo quando estava no deserto sendo orientado por Moisés. Moisés estava levando o povo até a terra prometida, até Canaã, e naquele tempo o povo vivia no deserto, e no deserto ele recebia um maná todos os dias. E todos os dias o povo recebia uma porção de alimentos. E aquela porção de alimentos era suficiente apenas para aquele dia. Se você voltar nessa palavra lá em Êxodo, você vai ver que essa palavra diz que se o povo guardasse aquela comida para o próximo dia, a comida estragava. Por quê? Porque existem provisões que são apenas por um tempo. Ou seja, essa provisão, o maná, era apenas para aquele dia. Para o dia seguinte já não servia mais. Agora, existem provisões que são para abundar, que são para transbordar na tua vida. Transbordar de recursos financeiros, transbordar de graça, transbordar de sabedoria, transbordar de conhecimento. E existe um tempo para cada coisa. Como diz lá em Eclesiastes, existe um tempo para tudo. Tem um tempo de colher, tem um tempo de semear, tem um tempo de provisão temporária e tem um tempo de abundância. Então, cuidado se às vezes você está num tempo de provisão temporária e Deus está querendo te expulsar para um tempo de abundância. Porque olha o que acontece com o profeta Elias. Logo depois disso, se você for lá em 17:7, a Bíblia diz: algum tempo depois. Essa minha passagem aqui fala algum tempo depois. Algumas versões falam 3 anos depois. Tá? O riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Então aqui Deus está falando, primeiro de tudo, existe um lugar em que existe água no riacho e que existe provisão, porque os corvos alimentam Elias. Deus já decretou que os corvos fossem ali todo dia. Imagina, tenta imaginar isso, de verdade, que você está num lugar deserto, do lado de um rio, onde você pode beber, onde você mata a sua sede, e todo dia chega um corvo e te dá carne e pão para você comer, todos os dias no horário das suas refeições. Imagina isso. É até difícil de imaginar, porque são coisas que a gente não vê no nosso dia a dia, e por isso que a Bíblia é importante que você leia meditando, imaginando isso acontecendo, porque a partir disso que Deus começa a falar de fato com você, como que, da mesma forma que ele fez com o profeta Elias, ele pode fazer com você e comigo. Então, na prática, a partir disso eu entendo que Elias ficou ali 3 anos, né? Ou algum tempo, enfim. Então ele ficou um bom tempo ali e ele tinha comida e tinha bebida, certo? Então pensa comigo, imagina junto comigo. Você acha que Elias queria sair daquele riacho? Ele tinha comida e tinha bebida num tempo onde todo mundo estava com seca, ninguém tinha o que comer, ninguém tinha o que beber, e ele era o único, inclusive acima do rei. O rei não tinha direito o que comer, o que beber. O rei, se bobear, já estava passando por dificuldade nesse tempo, dependendo das provisões que tinham guardados. A Bíblia não deixa claro sobre isso, mas ele era o único que todos os dias tinha novas provisões. Todos os dias ele tinha água, todos os dias ele tinha comida, por causa dos corvos que o alimentavam. Você acha que ele queria sair desse lugar? Logicamente que não, eu creio que não. Então, se ele não queria sair desse lugar, isso significa o quê? Que ele estava cômodo com a provisão que era temporária. Ou seja, ele tinha uma provisão que era temporária, era um tempo que Deus tinha para ele: Elias, fica lá escondido, e lá eu vou te alimentar e vou te dar água para você beber todos os dias. Fica tranquilo, tá? Mas Elias, é por um tempo,
tá? Então, Deus me diz com isso que tem pessoas que às vezes estão recebendo provisões temporárias, às vezes tem, por exemplo, um salário que paga todas as contas, às vezes tem uma provisão, por exemplo, espiritual que supre ali todos os domingos. Deus me falou, por exemplo, que tem pessoas que vão todo domingo à igreja, bater ponto na igreja, para receber da palavra de Deus, mas às vezes na segunda-feira já é outra pessoa, na terça-feira já é outra pessoa. São pessoas que vivem de provisões temporárias, e Deus está querendo dizer através da vida do profeta Elias, através dessa passagem, que existem tempos de provisões temporárias, como o povo teve no deserto, como Elias teve no Querite, mas existe um tempo de abundância, existe um tempo onde você vai para um outro nível, como Josué quando cruzou o Rio Jordão. Existe um tempo que você transcende para um outro nível de entendimento, um outro nível de maturidade, um outro nível espiritual, um outro nível até financeiro. Por quê? Porque Deus quer te transbordar. Deus é um Deus que, quando Ele entra na tua vida, Ele não entra simplesmente para te transformar. Isso é só o primeiro passo. Depois que Ele te transforma, Ele te transborda. O primeiro passo é te transformar, o segundo passo é te transbordar. Te transbordar de toda a graça que Ele tem, te transbordar do amor, da paz, da benevolência, da graça. E é a partir disso que você começa a entender como agir nos propósitos de Deus e como se manter firme no centro da vontade dEle. E aí fica muito mais fácil você renegar as suas vontades carnais, como a gente já falou em outros vídeos. Mas enfim, então a partir disso, Deus me ensina que existe um tempo de abundância e que eu não posso ficar preso no tempo de provisão contínua, de provisão temporária. Eu estou recebendo uma provisão temporária o suficiente para pagar minhas contas, o suficiente para eu comer ali durante o dia. Ok, que bom, graças a Deus. Ore e agradeça por isso, mas não fique acomodado nesse tempo. Um cristão acomodado é a pior coisa que Deus quer. Deus quer de verdade pessoas avivadas, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que correm, que querem crescer, que querem de fato levar o nome dele para um outro nível de entendimento e de conhecimento. Deus não quer pessoas que simplesmente são religiosas. Deus não quer pessoas que simplesmente seguem regras. Deus quer pessoas que vivam pelo Espírito Santo de Deus. Eu mesmo, na minha adolescência, eu já comentei isso em outros vídeos, eu acreditava que ir à igreja, que seguir a palavra de Deus, que ler a Bíblia era ser religioso, era seguir uma série de regras, quando na prática Deus me ensinou, quando eu aceitei Jesus, Deus me ensinou que eu precisava viver pelo Espírito, e a partir dali tudo ia ficar mais claro, o discernimento começa a fluir, a sabedoria começa a chegar aos poucos. Nós temos muito a crescer, mas nós precisamos viver pelo Espírito Santo de Deus. Logo depois disso, a Bíblia me ensina algo muito importante. Elias começa a ficar sem entender o que fazer, e Deus direciona ele para um lugar onde ele vai ser sustentado por uma viúva. Ou seja, ele não sabia muito de onde havia provisão, mas novamente Deus estava decretando a provisão sobre a vida dele. E a partir disso, ele foi para Sarepta e começou a ser sustentado por uma viúva que nem tinha o que comer, mas Deus decretou a provisão para ela e para o profeta Elias. Então, eu tenho uma palavra para você hoje. Deus já preparou a tua provisão. Deus não quer que você viva apenas de provisões temporárias. Deus quer te transbordar, Deus quer te dar abundância, mas para que você tenha isso, você precisa primeiro viver pelo Espírito, aceitar ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, e a partir disso, você vai transcender para um outro nível de maturidade, de conhecimento financeiro, profissional, e você vai começar a fluir no Espírito Santo de Deus, como o profeta Elias fez aqui a partir da vida dele. Legal? Espero que você tenha gostado dessa palavra, espero que você tenha entendido. Se você tiver alguma dúvida, me ajuda a te ajudar, manda uma mensagem aí pra mim, tá? E antes da gente finalizar esse vídeo, eu quero fazer uma oração por você, pela tua casa e pelo restante da tua semana, se você me permitir. Feche teus olhos em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, oramos, Pai, para que essa palavra, Pai, que Tu ministrastes através da vida do Teu servo, Pai, entre, Pai, no nosso coração, para que através da vida do profeta Elias, Senhor, nós aprendamos a viver, Pai, pelo Teu Espírito, nós aprendamos, Pai, a decretar e ter a certeza, Pai, de que a partir do momento que declaramos uma palavra em direção aos céus, a Tua provisão já tá garantida, a Tua direção já está garantida, Pai. Eu enxergo pessoas sendo direcionadas, Pai,
Pai. Eu enxergo pessoas recebendo provisões, Pai, a partir de passos de fé que elas dão. Eu entendo, Pai, que a partir da Tua misericórdia, do Teu poder e da Tua presença, Senhor, podermos fluir no Espírito Santo de Deus e sempre teremos a provisão necessária, no tempo necessário, para que não nos acomodemos, Pai, mas sim para que fluamos, Pai, em Tua direção e em Teu favor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, declaramos paz, declaramos cura, declaramos prosperidade espiritual, financeira, profissional, Senhor. Declaramos, Pai, para o céu, para o inferno e para o mundo ouvir, Senhor, que somos Teus, Pai. Nos guia, nos direciona, Pai. Queremos estar no centro da Tua vontade, meu Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. É isso, amados. Até semana que vem.